Bom dia, tudo bem, gente? Vamos dar sequência. Hoje é o devocional do dia 29. Eu esqueço que dia é hoje, acho que é dia 29. Então, Gênesis 29, Jó 29 e a gente vai começar o livro de Marcos, capítulo 1, Ave Maria. Nós já acabamos um livro inteiro da Bíblia, que foi o de Mateus, antes de terminar o mês, parabéns. Cadê? Ai, não deixei marcar, deixei. Então, vamos lá. Capítulo Gênesis 29. Jacó encontra-se com Raquel. Adoro. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam, ali os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: "Meus amigos, de onde são vocês?" "Somos de Harã", responderam. "Vocês conhecem Labão, neto de Naor?" perguntou-lhes Jacó. Eles responderam: "Sim, nós o conhecemos." Então Jacó perguntou: "Ele vai bem?" "Sim, vai bem", disseram eles. "E ali vem sua filha Raquel, com as ovelhas." Disse ele: "Olhem, o sol ainda vai alto, e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pastor." Mas eles responderam: "Não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber as ovelhas." Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas de seu tio, Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: "Você é sangue do meu sangue." O casamento de Jacó. Já havia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: "Só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário." Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova." Labão respondeu: "Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo." Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: "Entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela." Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, sua mulher, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: "Que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou?" Labão respondeu: "Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe darei também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho." Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu a sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Os filhos de Jacó. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: "O Senhor viu a minha felicidade, agora certamente meu marido me amará." Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: "Porque o Senhor ouviu
que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou e quando deu à luz mais um filho, disse: Agora, finalmente, meu marido me apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou outra vez. E quando deu à luz mais outro filho, disse: Desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Vamos para Jó, capítulo 29. Esse eu deixei marcado, deixei. Lamentação de Jó ao lembrar-se do seu primeiro estado. E prosseguiu Jó no seu discurso, dizendo: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me aguardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu, pela sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando lavava os meus passos na manteiga e da rocha me corriam os ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade, na rua fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, e até os idosos se levantavam e se punham de pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos nobres se calava e a sua língua pegava-se ao seu paladar. Ouviu-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção que eu perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestiu-me da justiça, e ela me servia de vestimenta, como manto e diadema era minha justiça. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. Aí quebrava os queixos do perverso e dos seus dentes tirava a presa. E dizia: No meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estendia junto às águas e o orvalho permanecia sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim e meu arco se reforçava na minha mão. Ouviam-me e esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles. Porque me esperavam como a chuva e abriam a sua boca como a chuva tardia. Se eu ria para eles, não o criam, e a luz do meu rosto não faziam abater. Eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Agora vamos para o primeiro capítulo de Marcos, na Bíblia Ave Maria. Evangelho segundo Marcos. Preparação de João Batista. Princípio de boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que envio o meu anjo diante de ti. Ele preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: Traçai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir ter com ele toda a Judeia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar: Depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Ministério de Jesus na Galileia, batismo. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz:
Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho minha afeição. Provação de Jesus. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias. Foi tentado pelo demônio. Esteve em companhia dos animais selvagens e os anjos o serviam. Jesus na Galileia. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no evangelho. Vocação dos primeiros apóstolos. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles no mesmo instante deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca, consertando as redes. E chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com empregados e o seguiram. Pregação e exorcismo em Cafarnaum. Dirigiram-se para Cafarnaum, e já no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ora, na sinagoga deles achavam-se um homem possesso de um espírito imundo, que gritou: que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus intimou, dizendo: cala-te, sai deste homem. O espírito imundo agitou-o violentamente e, dando um grande grito, saiu. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: que é isto? Eis um ensinamento novo, e feito com autoridade. Além disso, ele manda. Até em espíritos imundos ele obedecem. A sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galileia. Curas e oração de Jesus. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre sem tardar. Falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se dele, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-lo. À tarde, depois de pôr o sol, levantaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo-se levantado, muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. E ele respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia, expulsando os demônios. Cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu dele, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu em seguida com esta severa admoestação: vê que não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente em uma cidade. Conservava-se fora nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele. Amém. Glória a Deus.